vamos falar um pouquinho sobre média ponderada. É quando tem peso envolvido, ok? É bem tranquilo também. Então eu coloquei aqui também um número genérico de uma quantidade genérica aqui, x1, x2, x3 e xn. Eu não sei o valor do meu n, como se fossem números. E aqui os respectivos pesos. O peso de x1 é m1, o peso de x2 é m2, o peso de x3 é m3 e o peso de xn é mn. Então, como que eu calculo uma média aritmética? É muito tranquilo. Eu vou pegar cada valor e vou multiplicar pelo respectivo peso. x1 vezes o m1, que é os pesos, mais o x2 vezes o m2. O que é o m2? É o peso do x2. Mais o x3 vezes o m3. Aí, se eu tiver mais números aqui, eu vou colocar, né, porque fiz genericamente, mais o xn vezes o peso do último número meu. E na hora que eu for dividir, pessoal, eu vou dividir pelo somatório dos pesos. Então, eu vou dividir pelo somatório aqui. Então, eu vou colocar de vermelhinho. Então, vai ser M1, que é o peso 1, mais M2, que é o peso 2, mais M3, que é o peso 3, mais, né, se tiver mais números aí, o MN, que é o último, ok? Então, esse é o conceito de média ponderada, quando tem pesos envolvidos. Lembrando, quando a gente trabalha com uma tabela de distribuição de frequência, a frequência absoluta é como se fosse os pesos, correto? Lembra disso? A frequência absoluta é os pesos. Então, quando a gente pede para calcular a média numa tabela de distribuição de frequência, o somatório dos pesos ali, eu vou dividir, ok? Porque aquela frequência absoluta ali é como se fosse cada peso, beleza? Então aquilo ali também é uma média ponderada. Quando, por exemplo, quando a frequência é mais alta, significa que pesa mais, vai ter mais importância. Se eu pedisse para calcular, eu quero o seguinte, calcular a média ponderada de 15, 20 e 40, sabendo que os respectivos pesos são do 15 é 6, do 20 é 3, do 40 é 1. Correto? Então observe que esse 15 aqui, ó, o peso dele é maior, né? Imagine se isso aqui fosse notas. Ah, tirou nota matemática, não, matemática, tirou, pode ser, matemática 15, o peso da matemática é 6. Português tirou 20, o peso de português é 3. História tirou 40 e o peso de história é 1. Então, eu quero saber a média dessas três notas. O que eu vou fazer, gente? Média ponderada. Então, vai ficar 15 vezes o peso, que é 6, mais 20 vezes o peso, que é 3, mais 40 vezes o peso, que é 1. E eu vou dividir pelo somatório dos pesos. Ou seja, 6, ó, esse peso, mais esse peso, mais esse peso. 6 mais 3 mais 1. Então nós temos o seguinte, 15 vezes 3 vai dar 9, desculpa, 15 vezes 6 vai dar 90, mais 20 vezes 3 vai dar 60, mais 40 dividido por 10, que é o somatório dos pesos. Então isso aqui vai dar 190 dividido por 10, que é 19. Então a média aritmética nessa situação deu 19, ok? Então média aritmética ponderada, o valor vezes o peso, o valor vezes o peso, e na hora de dividir é o somatório dos pesos. Não se esqueçam, somatório dos pesos na hora de dividir, correto? Então, o conteúdo de média está aí, gente. Falei da média aritmética simples, falei da média geométrica, média harmônica e agora a média ponderada, correto?